Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a última pesquisa do IBGE que saiu ontem, dia 2 de fevereiro de 2024, que falou especificamente sobre a ideia de que aqui no Brasil existe mais instituições religiosas, mais igrejas do que hospitais e escolas. Quando a gente olha um pouquinho sobre isso, a gente faz logo uma reflexão sobre a questão espiritualista, sobre a questão do ponto de vista mesmo de como a sociedade brasileira é muito religiosa. É uma proliferação de igrejas as mais variadas, né, de modelos religiosos. A gente não está falando apenas somente de igrejas, mas de instituições de todos os tipos, né? Vamos pensar nos templos espíritas, vamos pensar aqui nos terreiros de candomblé, da Umbanda, tá? E entre vários outros templos, até mesmo templos budistas, né? Mesquitas muçulmanas, tem de tudo um pouco. Então o Brasil ele é uma proliferação de religiões, né, que a princípio, né, conseguem viver pacificamente, né? Algumas exceções, alguns grupos fundamentalistas de algumas igrejas que tendem a usar uma ação mais violenta, mas em geral podemos dizer que o Brasil consegue lidar um pouquinho, tá, com a ideia da tolerância religiosa em comparação a outros países, né, que é onde você tem um maior grau de fundamentalismo. Entretanto, quando a gente olha essa pesquisa, parece dar a entender que é só isso. E não é bem assim. Vamos lembrar que muitas dessas comunidades, muitos dos grupos que existem, que tem um sentido, um perfil mais religioso, eles atuam não apenas na questão da espiritualidade, mas também do auxílio, principalmente das comunidades mais pobres, dos modelos mais desiguais, né? Porque a gente vai verificar o seguinte: o Brasil, com uma dimensão continental, né, o Estado ele é muito incompetente em poder atuar e auxiliar todos de uma maneira mais ampla. Então o que acontece? Em muitos casos, essas instituições religiosas elas estão mais presentes, elas atuam em áreas e locais onde o Estado nunca imaginou ir. Então, a gente vai perceber, na verdade, que nós não estamos falando simplesmente de uma questão religiosa aqui. Não é apenas uma questão espiritualista. Estamos falando de uma questão também social, que é muito forte e é muito presente na vida das pessoas. Mas, pessoal, antes de falar sobre tudo isso, peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade de deixar seu comentário, o canal também é seu. Então, assim, a pesquisa do IBGE mostrou também uma coisa muito curiosa, né? De pegar assim, quais os estados da federação onde você tem o maior índice, digamos assim, por metro quadrado de igrejas, né, de comunidades ou grupos religiosos. Tá? Amazonas, Acre, Amapá. Então, se tu analisar com calma, esses territórios, basicamente, na sua maioria, estão falando aqui, esses três primeiros, estão falando de região norte, estão falando de uma região pobre, desigual. Então o que acontece? Aonde você tem maior grau de desigualdade, de exclusão, lá as igrejas atuam mais. Lá as comunidades religiosas estão mais presentes. Aí tu vai dizer assim, mas por que tudo isso, Nelson? Porque em geral tu vai perceber que em muitos casos esses modelos religiosos eles não atuam apenas no sentido da espiritualidade, mas também de ajudar a comunidade como um todo, auxiliando as pessoas como um todo. Quando tiver assim, tu vê pesquisas que falam assim, por que será que os grupos evangélicos nas últimas décadas cresceram tanto aqui no Brasil? Não é tanto pela ação de marketing das igrejas evangélicas, mas é pelo fato de que essas comunidades evangélicas, elas muitas vezes atuam, elas auxiliam áreas, locais, comunidades onde o Estado literalmente está ausente. Então, a ideia de ajudar a comunidade, a ideia de distribuir uma cesta básica, a ideia, por exemplo, de integrar as pessoas, isso é cada vez mais forte. Então, assim, vem aquela situação, aonde o Estado é mais ausente, lá as comunidades religiosas, os grupos, as instituições religiosas estão mais fortes. Por exemplo, que você tem um processo também inverso, aonde, por exemplo, aonde você tem o maior índice, o menor índice de igrejas, de instituições, é justamente no sul do país, aonde, nesse caso, o Estado ele tem políticas públicas mais presentes,
onde você tem uma ação maior do Estado em auxiliar a população, né? Então a gente vai perceber, na verdade, que existe essa situação, existe esses modelos. Em geral, a gente pode verificar que o aumento da ação das igrejas, o número de igrejas, tem muito a ver com esses modelos, tem muito a ver com essa situação, com essas características. E entenda uma coisa, por exemplo, tu vai pegar o caso de alguns países, países nórdicos, quer dizer, tu vai perceber que, curiosamente, nos países nórdicos, lá na Europa, a ação das igrejas é menor. A ação das instituições religiosas ela é muito menor e perde cada vez mais espaço. Por quê? Porque o Estado está mais presente nas políticas públicas, certo? As políticas públicas que lá são muito boas, auxílio à saúde, educação, saneamento. Quer dizer, você tem ali uma qualidade de vida que o Estado oferece de uma maneira muito significativa. Então não há necessidade de você buscar, por exemplo, grupos religiosos no sentido de conseguir uma creche para o teu filho, no sentido de conseguir, por exemplo, algum serviço básico, que seria a obrigação do Estado. Então, quando que nos países nórdicos você tem uma ausência maior das instituições religiosas, porque o Estado está mais presente, aqui no Brasil é o contrário. Porque isso aí prova também um grau de desigualdade, de exclusão da própria sociedade em si. O quanto o Estado ele não está amparando a população, o quanto o Estado não oferece os serviços necessários, adequados desse aspecto. Logo, a gente vai perceber que, aí eu lembro muito de uma tese, uma ideia do Émile Durkheim, um sociólogo francês, em que ele mencionava, ele destacava que uma das funções da religião é integrar e unir as pessoas, né? Diferente do Karl Marx, que dizia que a religião era o ópio do povo, e tem muito a ver com a ideia de alienar e desorientar. Né? Tem muito isso, é uma visão mais pessimista do Karl Marx. O Émile Durkheim vai dizer que as religiões elas atuam, elas integram os indivíduos. Né? Então, quanto mais a religião está, por exemplo, numa comunidade, mais essa comunidade está mais unida umas às outras. Mais as pessoas estão mais fortes, num laço de comunidade mais forte. E se você verificar, é isso que acontece. Então, por exemplo, numa favela, numa comunidade que muitas vezes é estereotipada, é criminalizada pelo próprio Estado, ali só tem bandido, só tem criminoso, as ações policiais são violentas, quem atua ali, quem está presente auxiliando a população são as igrejas, são os grupos religiosos, que contribuem para a ideia da integração. Então não é à toa que, por exemplo, se tu vê, por exemplo, cada vez mais o número de grupos evangélicos crescendo, tem muito a ver com essa prática, com esse modelo, com essa ação, que é cada vez mais presente, as comunidades atuando, né, no sentido de auxiliar, e essas comunidades religiosas, elas acabam substituindo o Estado em serviços que seriam básicos do próprio Estado em si. Então, tu vai verificar, de uma maneira geral, é isso, que as comunidades religiosas elas estão mais atuantes, os grupos religiosos estão mais atuantes, as instituições religiosas estão mais atuantes. Aqui em Belém do Pará, quando eu fiz uma pesquisa do Sindicato de Pais e Mães de Santos de Belém, né, eu nem sabia que existia um sindicato de pais e mães de santos, era basicamente num bairro, né, eu cheguei aí, por exemplo, o bairro da Sacramento, eu fui nesse local e é muito curioso que é um terreiro realmente gigantesco, né? Onde lá eu percebi que é numa comunidade pobre, onde lá eles oferecem de tudo para a comunidade. Serviço de creche, educação, de tudo um pouco, né? Quer dizer, é um serviço básico. Então veja que isso deveria ser ação do Estado, e o Estado não faz. Então essas comunidades religiosas acabam atuando, desenvolvendo e possibilitando a integração, ou seja, a religião ela atua nas comunidades aonde o Estado despreza, não aceita ou não considera. É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.